informações importantes, né, com relação ao mercado da bola. O Flamengo que até o momento não se movimentou, cara. O Flamengo ainda não contratou ninguém. Tudo bem que a janela acabou de abrir, mas já tem vários clubes se reforçando e o Flamengo até esse momento não se reforçou. Falar aí sobre a questão da proposta do Fabrício Bruno. O Flamengo, até o momento que a gente está gravando isso aqui, ainda não respondeu, mas há a tendência do jogador ser negociado com o Cruzeiro. Mas me preocupa muito o Flamengo não ter anunciado até o momento a contratação de um atacante. Era a prioridade máxima, o Flamengo precisa de um atacante. Ah, mas tem na base, mas precisa de um atacante. E o Flamengo até o momento não anunciou. Isso me preocupa, tá? Me preocupa muito esse começo de ano do Flamengo sem ter contratado ainda o atacante, que a gente só vai poder contar com o Pedro lá para junho ou julho. Não sabemos nem se ele volta para o Mundial. Tomara que sim, né? Bem, olha só, o Cruzeiro então, a gente trouxe ontem à noite, o Cruzeiro subiu a proposta para contratar o Fabrício Bruno de 5 milhões de euros, em torno de 32 milhões de reais, foi para 7 milhões de euros, tá? Mas foi confirmado aí que o empresário do jogador, André Cury, se reuniu com o Cruzeiro e conseguiu esses 7 milhões de euros por 70% do direito do jogador. O Clube Mineiro, então, conta com o desejo do zagueiro, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, para acertar essa contratação. E aí, esses 70% podem ser mais, porque tem meta para chegar em 8 milhões de euros, tá? Então, o valor total da venda pode chegar a 8 milhões de euros e eles adquirem uma porcentagem a mais do jogador. Acredito que o Flamengo ainda continue com 20% depois de uma negociação futura, tá? Que eu acho difícil de acontecer. Então, o Cruzeiro vai tentando aí essa contratação que pode chegar a 8 milhões de euros do Fabrício Bruno, um jogador de seleção. Eu, sinceramente, acho que com 8 milhões de euros você não consegue contratar um jogador de seleção. Eu acho perigoso. A não ser que o Flamengo entenda que pode vender e que tem reposição ali na base e tem outros no foco aí. Mas eu, sinceramente, fico meio na dúvida antes de aceitar uma venda do Fabrício Bruno por 8 milhões de euros. 7 mais 1, né, milhões de euros. A gente está falando aí de 51 milhões de reais, que podem virar quase 60, mas eu de verdade tenho receio com relação a isso. Agora, a tendência é essa, tá? A tendência é o Fabrício sair, a tendência é ele ir para o Cruzeiro. Não tem nenhuma equipe no Brasil pagando o que o Cruzeiro está pagando pelo jogador, e ele já deixou claro que não vai para a Europa, que não aceita ser negociado com a Europa nesse momento, desistiu de ir para a Europa. Então, se não tem Europa, se não tem saída para o exterior, resta vender aqui, e o Flamengo não quer perder a oportunidade de negociar o jogador e fazer um lucro gigantesco, né? E ter um lucro gigantesco, já que pagou aí na época, eu não vou me recordar exatamente, mas acredito que tenha pago uns 15 milhões de reais e pode estar vendendo por quase 60 milhões de reais. Então eu de verdade entendo, mas tenho receio, tá? E eu realmente acho que o Flamengo, não sei se por esse valor, mas eu acho que vai chegar num acordo lá com o Cruzeiro pela venda do Fabrício Bruno, tá? Trazer aqui agora para vocês também uma informação importante aí, né, que o portal Calcio Mercato da Itália, é um conceituado portal da Itália, listou aí outros clubes interessados, né, na contratação do Wesley, e a única forma do negócio acontecer, segundo a apuração deles, tá? Eles afirmam que o Milan ainda não fez a proposta. A notícia saiu no Globo Esporte e o Calcio Mercato afirma que não teve a proposta, sim sondagem, tá? Olha, embora confirme o interesse do Milan pelo jogador de 21 anos, o portal Calcio Mercato descarta que os italianos tenham feito uma oferta oficial. A única proposta formal recente recebida no Rio de Janeiro foi de 15 milhões de euros pelo Aston Villa, prontamente recusada pelo Flamengo. Com um contrato válido até 31 de dezembro de 2028 e diante do possível interesse de Chelsea, tá? Eles colocam aqui, ó, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham. Então, 5 clubes da Premier League e o Milan, tá? 6 equipes, então, interessadas na Europa no Wesley.
mas proposta o Flamengo não aceitou e o Milan interessado, mas que não fez, segundo o Cautio Mercado, a proposta oficial. Apenas interesse, sondagem, né, um início de contato. Então o Clube Carioca avalia, segundo, isso saiu lá também, tá? Isso saiu lá também, que o Clube Carioca avalia o jogador entre 25 e 30 milhões de euros, além de exigir uma porcentagem sobre uma futura revenda. Então eles confirmam tudo que tem saído aqui lá na Itália, só dizem que não teve a proposta oficial do Milan. No verão passado, os rubro-negros também rejeitaram uma oferta de 12 milhões de euros do Bournemouth. A ideia da diretoria flamenguista é adiar a venda de Wesley para o próximo verão europeu, permitindo que ele dispute o Mundial de Clubes, né, como um dos melhores jogadores do elenco. No entanto, caso surja uma proposta irrecusável ou a garantia de mantê-lo por empréstimo por mais 6 meses, o cenário pode mudar drasticamente. Traz aí, né, o Cautio Mercato, portal aí italiano. Então, o portal italiano cravando, né, que se chegar uma proposta boa e com a garantia que ele fica 6 meses emprestado ao Flamengo para só se apresentar após o Mundial, que o Flamengo fecha. Mas tem que ser uma proposta realmente boa e que ele possa jogar o Mundial pelo Flamengo, ok? O ideal são clubes que nem disputem o Mundial, que aí facilita essa situação, tá? Olha só, a gente também tem aqui uma matéria que saiu no fichages.net sobre o Marco Verratti, né? O nome que a gente trouxe que interessa o Flamengo. O Flamengo estaria sondando, né, avaliando, não é nada ainda de proposta, a gente não trouxe nada com relação a isso. Sondagem, avaliação. Segundo o fichages.net, o meio-campista italiano sonhava em retornar à Europa na última janela, tá? Ele foi oferecido a 3 grandes clubes da Europa antes do nome interessar ao Flamengo, tá? Então o Marco Verratti, experiente jogador italiano, foi oferecido ao Arsenal, Liverpool e Manchester United pelo empresário. O jogador está no Al Arabi e o empresário ofereceu ele a 3 equipes da Premier League. Em movimento surpreendente, jogador de 32 anos atualmente no Al Arabi do Catar, busca retornar ao futebol europeu após um breve período no Oriente Médio e já pode aí assinar um pré-contrato, né, visto que seu contrato termina em junho. E aí o seguinte, essa vontade de voltar às principais ligas europeias levou intermediários a explorarem aí a possibilidade de colocá-lo em uma dessas equipes inglesas. No entanto, ele não recebeu nenhuma proposta concreta da Europa. Ou seja, o jogador já pode assinar pré-contrato, o contrato acaba no meio do ano e ele não tem proposta concreta boa do futebol europeu. Por isso, é um nome aí que surge também como uma possibilidade, muito elogiado por todos aí, né? O Deco SRN, meu amigo Deco, pô, um feliz ano novo pro Deco, para todos que acompanham o Deco SRN, ele elogiou muito, disse que é um grande volante, tem que ver como é que está atualmente, mas ele também falou que indicou um jogador ao Flamengo, né? Um jogador, ele falou para mim do Nardoni, jogador aí, Nardoni do Racing, tá? Jogador aí de 22 anos, tá? Juan Inácio Martín Nardoni, jogador profissional argentino que atua como meio-campista central do Racing, tá? É um jogador aí que está avaliado na casa de 7 milhões de euros, tá? 1,80 m. Cara, ele também atua como lateral direito, tá? Ele faz a função de lateral direito, mas é volantão mesmo, tá? Joga de volante ali, logo primeiro volante, também atua como segundo, mas é principalmente primeiro volante e joga de lateral direito também, avaliado em 7 milhões de euros no mercado atualmente. Juan Inácio Nardoni, do Racing, indicação do Deco SRN, entende muito de futebol, falou que é um nome aí espetacular, né, para ser contratado pelo Flamengo e que não seria tão caro assim. Vamos ver, né? Realmente o Flamengo está no mercado, mas o Flamengo até o momento não contratou ninguém, o que preocupa a nação. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo, tamo junto, um grande abraço, valeu!